Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Nós vamos falar de uma coisa que é recorrente, são dúvidas recorrentes. Normalmente a maior dificuldade na arte reborn é fazer as sobrancelhas. São várias as formas de se fazer a sobrancelha, da mais básica à mais sofisticada. Então vamos assim conhecer os materiais, né? A princípio conhecer os materiais. Tem pessoas que fazem sobrancelhas implantadas, implantam exatamente como se implantam os cabelinhos, usando a agulha de implante, aquela agulha fininha, muito fininha, para conseguir implantar os fiozinhos da sobrancelha, e para isso usa o mesmo mohair que foi usado para o implante do cabelinho. Então, essa é uma técnica mais difícil, é um trabalho mais delicado, precisa ter mais treino, precisa, antes de implantar a sobrancelha com o fio, com a fibrazinha, com o mohair, é preciso fazer toda a medição das sobrancelhas, o sombreamento, e daí sim escolher alguns locais onde vão se colocar alguns pelinhos implantados na direção em que os pelos nascem. Então tenta medir a sobrancelha, o início, a curvatura e o final, usando para isso as referências da lateral do nariz para ver o começo da sobrancelha, o arco do cupido para ver aqui a altura e essa inclinação para ver onde ela acaba, exatamente onde acabam os olhos. Para o implante, use sempre mohair. Mesmo que você tenha feito uma sobrancelha basiquinha, sombreadinha, pintada embaixo, se vai fazer o implante, use somente mohair. Não use nenhuma fibra sintética, porque essa fibra sintética ela fica espetada, ela não fica bonita. Então, há necessidade de usar um mohair bem fininho, uma agulha bem fina. Mesmo assim, a impressão que a gente tem é que a agulha vai quebrar, ela é finíssima mesmo. É exatamente para que não fiquem marcas, para que o pelinho entre e colocar o pelo no sentido em que os pelinhos nascem. Olha na sua sobrancelha, olha na sobrancelha das crianças, olha em fotos, vê o sentido dos pelos para que se implante e fique bonito. E depois de implantado, tem a necessidade de cortar. Se vamos cortar, a tesoura tem que ser uma tesoura com fio na ponta. Tesoura normalmente de cabeleireiro, uma tesoura com fiozinho na ponta. Não adianta eu querer cortar quando o fio da tesoura está no meio ou a tesoura sem ponta. Vai ficar disforme, os pelinhos vão ficar espetadinhos. Então, essa é uma forma de se fazer as sobrancelhas e que algumas pessoas fazem, mas para isso precisa muito treino. Outra forma de se fazer as sobrancelhas: usar tintas à base d'água. Existem tintas específicas para fazer a pintura do cabelo e a pintura das sobrancelhas. São tintas à base d'água, são tintas de cores, das cores dos cabelinhos, e são tintas à base d'água. Esse material aqui é um material importado, tá? Ele veio para o Brasil já assim, nessas porçõezinhas pequenas, ele já foi aqui colocado em pequenas porções, porque a dificuldade de trazer um volume grande é bem maior. Então, ele já foi porcionado antes. Aqui tem 4 gramas de cada cor. São tintas que se usa. A minha conexão está fraca. Vamos ver, vamos esperar voltar. Voltamos, né? Tinha caído a conexão. Então, essas são tintas importadas, são tintas à base d'água mesmo, para se fazer a pintura das sobrancelhas e dos cabelinhos. Então, são tintas que é preciso bastante prática para usar, porque são tintas que secam muito rapidamente. Quem trabalha com tinta à base d'água sabe o quanto elas secam
super rápido. Então é preciso que se tenha agilidade e alguma prática. Para que se tenha prática, precisamos treinar. Esse treino é um treino muito simples. Quem aí tem dificuldade de fazer sobrancelhas, fica sabendo que a única maneira de se conseguir fazer boas sobrancelhas, sobrancelhas delicadas, com fios finos, elas não precisam ser 100% iguais. Claro que elas têm um volume do mesmo tamanho, a gente faz as medidas para que a sobrancelha comece onde tem que começar, suba onde tem que subir e desça até onde tem que descer. Então fazemos as medidas para isso. Mas é preciso treino, treinar a mão. Essa é uma pergunta recorrente, essa é uma live que eu já fiz outras vezes, eu tenho vídeos aí explicando, mostrando fazer as sobrancelhas. Eu já fiz aqui as sobrancelhas em mim mesma para mostrar o sentido. Precisa treinar a mão para que a mão fique macia, para que você consiga desenhar a sobrancelha, mas lembre-se que não é a sua mão que sai fazendo risco, é o pelinho que deita e delineia o traço que você está fazendo. Então, para que você consiga treinar, primeiro, treina no papel. Faça no papel. Use uma folha de papel, faça desenhos, risquinhos. Risquinhos para a direita e risquinhos para a esquerda, porque você vai precisar fazer para o outro lado. Algumas pessoas giram a cabecinha para conseguir fazer do outro lado, fazer de cabeça para baixo. Não há necessidade disso. Você pode perfeitamente, olha, você faz o traço que vai e que vai. Se você prestar atenção, o mesmo traço que sai daqui e chega aqui, ele tem que chegar fino. Ele começa fino e chega fino. Eu posso, do outro lado, simplesmente fazer o contrário. Eu não preciso ir daqui para lá, subir. A dificuldade quando o bebê está de frente é subir. Eu posso fazer ao contrário. Se eu vou fazer traços finos, independe dele começar aqui ou dele começar daqui para cá. Então, tudo isso é treino. Treina em você, treina na sua sobrancelha, olha no espelho, olha fotos de sobrancelha e treine. Lembre sempre que a nossa sobrancelha é uma sobrancelha modificada. É uma sobrancelha que já passou por micropigmentação, já passou por maquiagem, já tem lá um lápis. Essa não é a sobrancelha de guia. A sobrancelha de guia é a sobrancelha das crianças, porque nós fazemos bebês. Então, as sobrancelhas são das crianças. Olhe fotos de crianças. E quando for fazer exercício para treinar a sua mão, lembre-se de pegar uma folha de papel que tenha linhas, porque você vai sair da base da linha até a linha de cima. Você sai da linha de baixo até a linha de cima. Faça isso ao contrário. Faça curvas também. Faça curvas. Faça U. Faça o I. Tente fazer o I, o U sempre ao contrário. Faça M. É aquele exercício de coordenação motora que se faz na escola, que as crianças fazem na escola. As crianças fazem trabalhinhos, às vezes, usando esse desenho ou aprendendo as letras mesmo, aprendendo as vogais, fazem esses exercícios para conseguir fazer de um lado para o outro, escrever, né, arredondinho, fazer os tracinhos. Mas esse exercício inverso, nós precisamos dele. Não é bobagem fazer esse exercício. Faça esse exercício independente de que técnica você vai usar, qual é o material que você vai usar, que tinta você vai usar. Falando das tintas, já falamos dessas que são importadas, que tem várias cores, que dá para pintar os cabelinhos e que dá para pintar as sobrancelhas. Elas são à base d'água e elas secam muito rápido, então você precisa de treino para colocar. Ah, ela é à base d'água, ela vai sair. Evidente, se você errar, ela vai sair. Mas se você repete, acaba manchando. Então, primeiro, treine. Treine no papel primeiro. Tenha sempre em mãos uma cabecinha. Uma cabecinha, olha, uma cabecinha. Uma cabecinha minúscula, uma cabecinha avulsa, seja de que tamanho for. E antes de fazer a sobrancelha, treine na cabecinha.
treine, faça pequenos traços, traços finos, risquinhos finos, o mais fino que você conseguir. E para que esses traços fiquem e fixem, lembre-se de fazer a tinta de uma forma mais pastosinha. Olha, a tinta, ela não é uma água. Não faça ela transparente. A tinta, ela não pode escorrer do pincel. E quando ela chega na ponta e faz esse pingo, que vai pingar, se você for direto para a sobrancelha, essa gota da ponta, ela vai deixar um traço mais grosso, ela vai fazer um rabisco feio. Então, além de mexer bem a tinta, além de você esgotar o pincel, esgote o pincel de uma forma que não fique tinta carregada aqui. E depois disso, ou na luva, com uma luva transparente, seja lá a luva que for, ou na louça branca. Vá treinando tracinhos, tracinhos, até que este traço aqui eu coloco e eu vou vendo que ele está grosso no começo, mas eu vou afinando o traço. Eu vou afinando. Parece que eu não tenho mais tinta no pincel, mas é nessa hora que o pincel vai para o vinil. Quando parece que eu não tenho mais tinta, eu não faço uma sobrancelha inteira. Eu cheguei ali, coloquei, eu faço vários traços e acabei. Não, eu vou fazer muitos tracinhos. Eu vou repetir muito essa marcação. Eu vou fazer traços fininhos. Claro que aqui eu estou invertida, eu estou fazendo para vocês, eu vou fazer, tentando fazer fininho aqui, para ver se vocês conseguem aí enxergar o quanto você pode treinar. O dedo é importante, esse dedo para te dar segurança, para que você segure aqui e faça os tracinhos. Use uma cabecinha para treinar. Dito isso, treinar na cabeça, no papel. Lembre-se que você precisa de materiais de boa qualidade. Esse pincel é um pincel mais grosso. Esse pincel já é para um outro tipo de pintura, já é para um outro tipo de traço. Para fazer as sobrancelhas, nós precisamos de pincéis finíssimos, finíssimos. Para começar, para quem tem alguma dificuldade e vai usar o pincel fino pela primeira vez, o 20/0 é um excelente começo. Esse pincel, ele tem poucas cerdas, não tem quase nenhuma, veja que ele tem cerdas, mas ele tem poucas cerdas, as cerdas são finíssimas e longas, então você consegue depositar ali, depois de limpar lá o pingo do pincel. Esse é o pulo do gato para fazer sobrancelha. Quando você coloca tinta no pincel, fez lá os seus tracinhos, afinou lá no prato, na louça ou na luva, tirou o excesso de tinta. Depois que você tira o excesso de tinta, você sempre lembra de dar uma encostadinha no papel para tirar o primeiro pingo de tinta que está ali, se a sua tinta não estiver tão grossinha quanto a minha. Tenta fazer uma tinta mais grossinha, não deixe a tinta líquida. Esse ponto aqui, olha, ele é um ponto como se eu tivesse uma calda. Tá vendo? Quando você faz um doce e você faz a calda e você testa e você pega uma colherinha assim e a calda não escorre, ela não cai. Se for uma tinta aguada, não vai conseguir fazer a sobrancelha. Outra coisa, sobrancelha só se faz com o diluente líquido se você está usando tinta a óleo, né? Então você vai usar o diluente líquido na tinta a óleo, que são as tintas conhecidas do mercado, que são as tintas Gênesis para quem ainda usa. Tem as tintas nacionais, elas são tintas que são diluídas no diluente para pintura a óleo, tá? Pode ser essa marca, pode ser qualquer outra marca, mas que seja para tinta a óleo. Então, se estamos usando tinta base óleo, vamos diluir a tinta no diluente base óleo. Se nunca tente fazer as sobrancelhas
usando o tinning, seja de que marca for, porque você não vai conseguir fazer traços. Então, a sobrancelha ela é a última coisa que a gente faz na pintura, antes da selagem, evidente, mas é a última coisa porque nós vamos por cima daquela pintura toda que já foi feita. Se você usou tinning na pintura, se você usou simplesmente o diluente, você consegue fazer a sobrancelha usando o diluente líquido com a tinta nessa forma mais grossinha, mais aqui, ó, ponto de cauda, é aquele ponto que não escorre. Então, aqui você vai usar o diluente líquido. Não use nenhum tipo de verniz, nenhum tipo de diluente cremoso, seja nacional, seja importado, seja de que marca for, porque você não vai conseguir estruturar uma sobrancelha, tá? Então, são muitas as possibilidades. Já falei aqui das tintas à base da água, né? As tintas diluídas em água. Já falamos das tintas a óleo, que podem ser as nacionais, as importadas, sejam quais forem. Já falamos que para preparar a tinta, usamos, se elas são base óleo, o diluente para tinta a óleo, né? Para pintura a óleo. Seja esse, ou seja Acrylex, ou seja lá, tem muitas marcas no mercado. Esses de tampinha verde, eles não têm cheiro, né? Aqui diz baixo odor, então isso aqui ajuda bastante para quem fica o tempo todo trabalhando com isso. Já falei do implante de sobrancelhas, que precisa da base pintada para daí implantar as sobrancelhas com mohair. Sobrancelhas e cílios só se implantam com mohair. Não implante sobrancelhas, pelinhos, para ficar aquela cobertura assim, dando um realismo maior. Sem usar o mohair. Se você usar o produto sintético, vai ficar espetado. Então, para cílios e sobrancelhas, use mohair, tá? Agulha fininha, a mais fina que você conseguir usar. Tem dificuldade aqui porque o vinil, claro, ele é frio, ele é duro. Então, aqueça um pouquinho o vinil ou põe no forno um pouquinho para aquecer, para daí conseguir implantar com mais facilidade, tá? E depois usa a tesourinha super afiadinha na ponta para poder cortar, para poder deixar com que os pelinhos não fiquem acima da pintura ou passando para fora, que eles fiquem aonde o material, onde tá, o vinil está pintado. Tá, então já falamos disso tudo aqui. Existem outras maneiras de fazer sobrancelhas? Sim. Alguém me perguntou numa dessas redes sociais se podia fazer a pintura a lápis. Claro que sim, mas existem técnicas para fazer com lápis. Primeiro, não é qualquer lápis. Os lápis que assim são indicados e que facilitam, que ajudam, são os aquareláveis. Aqueles lápis que você compra para as crianças, que você depois a criança pinta lá com água por cima e ele fixa a pintura, né? Então, os aquareláveis. Os aquareláveis, eles também têm nas mesmas cores das tintas, né? Eles vêm nos mesmos tons das tintas. Então, assim, a gente consegue fazer as sobrancelhas com os aquareláveis também. Caso você tenha dificuldade com o pincel, a dificuldade da maioria das pessoas é o pincel. Para mim já não, porque já treinei bastante, já fiz outro tipo de arte em que sempre usei muito pincel. Mas a maioria das pessoas, a maior dificuldade são os pincéis. Então, os lápis aquareláveis te permitem fazer sobrancelhas e pintura de cabelo, por que não, né? Nas cores que nós conhecemos, olha aqui eu tenho marrom café, esse daqui é o 0,75, tá? São os da Faber-Castell, que são aquareláveis. Tem aquele bem clarinho que é o tom de pele, que é o 0,10, né? No nosso caso seria o flash 8, ou o tom de pele para outros materiais aí. Eu sei que existe pele clara, pele escura, eu sei, conheço a nomenclatura porque conheço os materiais. Eu sempre procuro conhecer os materiais para poder falar com quem trabalha com outros materiais também, né? E temos o 0,77, que é o outro tom de marrom, que para quem usa as tintas Gênesis seria o Burnet Amber, o Burnet Amber Light, que é um pouquinho marrom mais
mais chocolate aqui, né? Não tão escuro. Então, essas cores e o preto. Porque quando a gente faz as sobrancelhas, na nossa mistura, essa minha mistura aqui, por exemplo, ela tem o Burnet Amber, ela tem um pouquinho de Raw Amber, um tiquinho de preto e um tiquinho de lilás. O lilás faz com que a sobrancelha, com o tempo que o bebezinho estiver pintado, não amarele, não mude a cor, sabe? Então, se colocar um pouquinho de lilás nessa fórmula aqui, as cores que você vai pintar não vão ficar amarelados. E esses lápis são vendidos em caixas de lápis de cor, os aquareláveis, né? Eu sei que tem aí em alguns sites que vendem até a unidade do lápis. Para quem não quer comprar aquela caixa gigante, eu até tenho aqui aquela caixa enorme da Faber-Castell, que são os lápis aquareláveis. Tem que ser aquarelável, tá? Outro detalhe, bem importante. Eu vou apontar o lápis porque eu vou fazer a sobrancelha. Eu preciso de uma ponta fina. Esses apontadores não servem. Você vai apontar, ele tem um limite ali, né? Os lápis, você veja que os aquareláveis, eles são assim, ó. Tá vendo? Ele não é um lápis redondinho. Ele é todo facetado. Então, isso aqui vai até uma altura. Você vai fazer a ponta e ela vai continuar grossa. Não vai ficar uma pontinha fina. Então, para quem não tem outro apontador, usa ali um estilete, uma coisa, um bisturizinho e afina muito essa ponta. Porque para você fazer a sobrancelha com lápis, você precisa da pontinha muito fina. O ideal seria esse tipo de apontador, é aquele que funciona a pilha, porque você consegue uma ponta longa e fina com ele. Claro que o seu lápis vai gastar mais depressa. Então, se você vai treinar, compre pelo menos 2 de cada cor, porque até você aprender como lidar com os lápis. E como é feita a selagem desses lápis? A selagem desses lápis é feita com o tinning, tá? Então, é como se eu fiz a pintura, eu vou passar o tinning na esponjinha, eu posso até pegar uma parte mais fina da esponjinha e eu vou passar o tinning ali e eu vou colocar na minha sobrancelha, vou pressionar e tirar. Vou pressionar e tirar, até que eu coloque o tinning sobre toda, e é uma camada fina, não é uma camada grossa. Porque se eu fizer uma camada grossa, vai ficar sobrecarregado do tinning e daí vai ficar uma coisa escorrendo. Então, não vai ser lá. Deixa o lápis ali, fez. Por que eu não posso esfregar? Porque eu fiz a lápis. Se eu esfregar, eu vou tirar a pintura que eu fiz. Então, eu preciso meio que carimbar. Passo o tinning nessa base fina da esponjinha, essa é aquela de casinha, né? Que contém látex. Passo aqui e vou ali e carimbo exatamente onde eu fiz a sobrancelha. E se você errar? Fiz com o lápis, errei. E agora? A primeira ideia que eu fiz a lápis, como o lápis é aquarelável, né? Te chama, a memória te diz, lápis aquarelável, água. Não faça isso, porque o lápis aquarelável, ele fixa com a água. Você vai pintar, né? Se você passar a água. E se você errou? E se você passar a água, você não vai conseguir depois selar essa sobrancelha. Então, fiz, errei. Olha, vamos fazer aqui, porque a gente tem que fazer e mostrar. Olha, esse lápis aqui eu apontei naquele apontador, ele fica mais fino. Dá para ficar mais fino ainda, tá? Porque ele fica mais longo quando aponta, então ele fica mais fininho ainda na ponta, que é o ideal. Tá. Vamos riscar aqui no vinil. Risquei com o lápis. Se eu passar água aqui, eu vou fixar isso aqui. Se eu passar qualquer outro produto, eu vou estragar talvez a pintura do bebê que já está pronta, né? Já que a sobrancelha, no caso, foi feita por último. Eu sei que quem pinta com air dry até faz a sobrancelha primeiro, né? Sei, já fiz isso, conheço os produtos, conheço a técnica e sei que muitas vezes as pessoas, para treinar, né, no vinil, fazem primeiro as sobrancelhas. Mas aí
é outro departamento. Aí, se você vai usar o lápis, você precisa apagar de qualquer forma, se você errou. Como é que eu vou apagar? Quem está na arte reborn, mesmo quem é iniciante, eu preciso sempre lembrar de mostrar para o pessoal do YouTube também, olha. Então, vamos dizer que eu errei a sobrancelha, eu risquei lá no vinil e eu não gostei do que eu fiz, eu quero apagar. Se eu quero apagar e eu estou na arte reborn, porque se eu cheguei na sobrancelha, é porque eu já estou dentro da arte reborn, é porque eu já faço um bebê reborn. Né? Ou estou interessada no assunto. Para quem está interessado no assunto, anote as dicas. Para quem está começando, anote as dicas, que são dicas que muitas vezes você não encontra por aí. São dicas bem específicas e que a gente vai adquirindo com a vivência e com a prática. Né? Então, coisas que às vezes muita gente não conta e que se às vezes descobre, não conta para ninguém. E não custa nada dividir. Então, se eu estou dentro da Arte Reborn, eu tenho aquela canetinha que eu faço o mapa lá para fazer o implante do cabelo, né? Então, se eu tenho a canetinha, do lado oposto da canetinha, né? Aqui tá a caneta, do outro lado é uma borracha, né? Então, eu vou apagar esse lápis com a borrachinha da caneta que eu usei para fazer o implante, ó. Ela sai, tá vendo? A tinta sai toda, não fica. E aqui o vinil tá cru, né? Que seria o caso que o vinil tá inclusive oleoso, tá cru. E ela sai. Então, se errar, precisa usar uma borrachinha. Se essa borracha aqui, vamos dizer, essa borracha ela é grossa, né? Dependendo de onde você for apagar, talvez você apague mais do que gostaria. Então, usa aquele lápis borracha. O meu tá sem refil aqui, mas existe esse tipo de borracha aqui, né? Que você compra o refil, ó. O refil fica lá dentro. Compra esse tipo de borracha aqui que vem com esse refilzinho, né? Coloca aqui dentro, ó, é uma borrachinha branca. Essa daqui você pode até dar uma pontadinha nela, deixar ela com a pontinha fina para você apagar só o que deseja, tá? Então, para fazer com os aquareláveis, faz isso. Ah, eu vou selar com que tipo de tinta? Qualquer tipo, tá? Se você trabalha com outro produto, por exemplo, na Air Dry, eu não sei com que você selaria, mas com certeza você tem um verniz que você usa para fazer a selagem. Então, você vai selar a sobrancelha também se você fizer a lápis, né? Então, aqui, nós temos já no mercado, olha, para quem acha que não existe thinning no mercado, como que eu vou fazer se a Gênesis parou de produzir? Só aqui eu já tenho esses. Quem tá na arte já sabe até do que se trata, né? Já conhece os potinhos, né? Esse daqui tá chegando no Brasil, é o Alva Go, tá? Esse aqui eu comprei para teste, 8 gramas. 8 gramas custa R$90, tá? Já tem alguns sites para vender, inclusive as tintas. São, acho que 18 cores de tintas e os vernizes são 3. Eles têm o Tiny, o Satin e... Não, o Tiny, o Satin e o Mate, tá? São 3 tipos. Esse é o Alva Go. 30 gramas do Alva Go, que está chegando no Brasil, custa R$320. Mais diferença. Se eu vou selar com Tiny, vamos lá. Vou selar com Tiny da Gênesis, né? Eu vou usar Gênesis, eu já sei como é que funciona. Eu vou passar na esponjinha e vou lá carimbar para selar com o Tiny. Pouca quantidade para que isso não escorra, certo? Certo. Para quem aí usa o Tiny, esse outro Tiny aqui que eu nunca me lembro o nome, mas quem tá aí já sabe do que se trata, é um Tiny nacional, sabe como utilizar esse Tiny também, né? Para a selagem da sobrancelha, pode usar ele, se ele não estiver muito grosso, pode usar puro. Se estiver grosso, vai ter que usar uma gotinha de diluente para deixar ele mais pastosinho, mais leve, para poder fazer a selagem, tá? Se você vai usar o Thinning, esse Thinning aqui é o Thinning da Real Reborn, tá? Vai usar esse aqui. Todo mundo que usa o Thinning da Real Reborn sabe que ele é um pouquinho mais grosso do que o Thinning da Gênesis. Se o seu não estiver tão grosso, porque às vezes vem um pouquinho mais molinho,
coloca ele, mexe bem, amassa bem ele. E daí vai colocar da mesma forma para selar. Pode ser usado puro. Caso o seu esteja grosso, põe uma gotinha do diluente líquido para que esse verniz fique um pouquinho mais macio para fazer a selagem, tá? E o da Alva Go, que é novo, todos os vernizes eu vou testar. O meu próximo bebê, o meu próximo trabalho, eu vou fazer com Alva Go. Os vernizes Alva Go, eles são compatíveis com as tintas Gênesis. Então, quem ainda tem tinta Gênesis e quer pintar, pode usar o Alva Go, porque ele combina, tá, com as tintas Gênesis. O que ele não combina? Por exemplo, eu tenho lá um resto de um outro tipo de material, né? Um outro tine. Fiz. Aí eu quero misturar. Eu tenho um pouco desse aqui que é mate e eu quero misturar um pouco desse tine aqui que é Alva Go com esse daqui que é de outra marca. Não combina. Verniz com verniz aqui não combina. Verniz com tinta, sim. Com essa tinta e com qualquer outra tinta, desde que seja base óleo. Como é que eu vou usar essa tinta? Eu vou misturar base óleo com base óleo, tinta com verniz, com tine, base óleo com base óleo primeiro e depois eu vou colocar as gotinhas do diluente líquido para fazer as cores das tintas. Isso tudo são testes. Nós vamos fazer testes aqui e quando eu tiver como mostrar esses testes, eu vou mostrar. Mas para a selagem da sobrancelha, independe. Se você vai fazer com o lápis, independe qual tine você vai usar para selar a sobrancelha. Isso vai fazer diferença na selagem final? Sim. Se você vai fazer a selagem final do seu bebê e usou tine da Gênesis na sobrancelha, vai ter que usar tine, satin, mate, tique da Gênesis. Se você usou o Real Reborn, vai ter que usar o Real Reborn para fazer a selagem final, porque você não pode misturar vernizes diferentes. Tintas diferentes, sim. Vernizes diferentes, não. Se você vai usar esse aqui, use, siga a instrução do vendedor. Todos os produtos é necessário que se siga as instruções do vendedor. Então, as tintas, vamos só recapitular. Tintas à base d'água podem ser seladas, tá? Podem ser seladas na selagem final. Problema nenhum de pintar a sobrancelha, de pintar o cabelinho, fazer a selagem final como sempre se fez. Tinta da Gênesis, só se faz as tintas para pintar sobrancelhas com o diluente líquido. Tinta da Gênesis para sobrancelha com o diluente líquido. Pincéis, ideal para começar, para quem nunca usou pincel para fazer sobrancelha. O ideal, esse aqui assim, é o Coringa para fazer sobrancelha, é o 20/0. Esse é um ceramic, tá vendo? Eu tenho outro ceramic aqui também, mas daí a pessoa precisa ter um pouco mais de tempo e de prática para fazer. Esse daqui é um ceramic zero, totalmente zero. Ele é mais longo, os pelinhos são mais finos. Então, para fazer esse aqui, é aquele treino mesmo de treinar no papel, de fazer exercício de coordenação motora, como se você estivesse entrando na escola, aprendendo a fazer as vogais. Faz exercício, treina sua mão para um lado, treina para o outro, faz U, faz I, faz para a direita, faz para a esquerda, um monte no papel. Fez no papel? Faz no vinil, vários risquinhos, tracinhos. Ah, fez grossinho? Apaga, faz de novo, até você conseguir fazer bem fininho. Isso vai te ajudar, além de fazer a sobrancelha, começar a pintar cabelinhos. Nos outros países se usam cabelinhos pintados muito mais que no Brasil. No Brasil a preferência ainda é por cabelinho implantado, mas nada me impede de pintar, de usar a cabecinha como uma base para eu aprender a fazer os traços fininhos para fazer a sobrancelha. Então vai traçando, faz meio que um mapinha de implante mesmo, faça o seu mapa de implante com pincel, com a tinta, né? Treina na cabecinha.
Ah, depois não precisa apagar, porque se você vai implantar, vai ficar mais bonito ainda, porque você vai ter um fundo. Não vai ficar aparecendo aquela cabecinha rosada só, você já vai ter um fundo e você vai seguir aqui o implante exatamente do jeito que você fez os tracinhos, tá? Então, espero ter ajudado de mais uma maneira de fazer sobrancelha. Essa dos lápis, para quem nunca fez, tenta fazer a primeira vez num bebezinho que você use para teste. Tenha sempre um kit para teste. Compre um baratinho, compre um pequenininho. Esses mini bebês são excelentes. Hoje em dia você vende só cabecinha por aí, você vende só bracinhos. Você pode treinar, compre algumas cabecinhas e treine. Não queira fazer um bebê reborn no primeiro dia. Não queira fazer o bebê reborn de primeira. Você vai treinar, você vai ficar muito mais feliz se você treinar antes de colocar no vinil, porque você vai conseguir chegar num realismo muito mais fácil, com muito mais clareza, com muito mais paciência para fazer. Porque eu sei que quando a gente não sabe, o fato de não saber gera uma certa ansiedade e às vezes até medo. Né? Então, quando você começa a fazer na cabecinha, treinar na cabecinha, você vai trocando um medo pelo outro e esse medo de errar, ele vai sumindo e você vai fazer sobrancelha depois tranquilamente. Use cabecinha para testes, tá? Essas pequenininhas são excelentes para se fazer teste, tá? Esse é aquele mini bebê de 30 centímetros, quem me acompanha aqui já sabe, já conhece, sabe que o corpinho é de vinil, são os bebezinhos bem práticos mesmo para dar de presente, então treina, olha, treina como é que faz as manchinhas, treina para fazer as milhazinhas no nariz e para as sobrancelhas. Faça com lápis, faça com pincel, mas treine. Porque é sempre o mesmo pânico, né? O que eu vejo é isso. E as pessoas entram em pânico quando chega. Faz a pintura toda com cuidado, fica muito encantado, muito apaixonado. Quando chega na hora da sobrancelha, vem aquele bicho-papão enorme que a pessoa fica apavorada que não sabe fazer. Outra coisa, não precisa fazer uma sobrancelha como essas de micropigmentação. Isso é para gente grande. Faça pelinhos finos, faça poucos. Né? Olha a expressão do bebê. Ah, o bebê está dormindo ou está olhando para frente, não tem nem uma expressãozinha apertada. A sobrancelha é reta, são pouquinhos pelos, é uma coisinha fina, transparente. Onde é que eu vou escurecer a sobrancelha? Eu vou fazer a sobrancelha toda num tomzinho básico. O básico é um castanho médio. Eu vou fazer ela fininha aqui e aqui. Tá, fiz até aqui. Aonde que eu vou engrossar? Eu vou engrossar da curvinha para cá. Então, daí eu acrescento um pouquinho mais de preto ou de um tom escuro na minha mistura, porque daí eu vou fazer esse acabamento aqui mais escurinho. Aqui vai ficar delicado, não vai carregar, sabe? O bebê vai ficar delicado, a sobrancelha vai ficar quase que translúcida, que não precisa muita coisa. Ah, depois com o tempo, com a prática, você faz sobrancelhas maravilhosas, mas tenta fazer no papel. Eu já falei numa outra live aqui, imprima. Tira uma foto do bebê reborn que você pintou, por exemplo, tira uma foto dessa cabecinha e imprima, amplia e imprima. E sem sobrancelha. E daí lá no papel você vai fazer várias vezes as sobrancelhas, tá? E não esqueça que para usar os lápis aquareláveis você precisa de um apontador que aponte muito fino. Pelo fato dele ser facetado assim, os apontadores comuns não te permitem apontar a ponto alto. Ele mal encosta lá, porque ele não passa, né? E mesmo que ele seja maior, a ponta nunca vai chegar no comprimento que se precisa. E usa do estilete, usa do bisturizinho aqui para afinar bem a ponta, porque para treinar precisa que seja uma pontinha fina, tá? Porque assim, eu vejo muitas perguntas, muitas dificuldades, muitas questões quando chega na sobrancelha. Geralmente, a sobrancelha e o implante, assim, é a hora que a pessoa fica com o coração apertado, porque vai ter que fazer, né? O cabelinho até dá para evitar, dá para fazer bebê carequinha, dá para fazer uma pinturinha, umas penugens, né? Mas a sobrancelha é impossível não fazer. Então, mesmo que se faça pouco, precisa fazer, né? E que ela seja assim, deitadinha, que ela nunca seja aquela coisa parecendo aquela sobrancelha de vó que fazia um risquinho assim, sabe? Tenta fazer pelo menos uns pelinhos aqui, assim, puxadinho,
e descer. Desci, eu venho daqui de cima, deito meu pincel ali e faço alguns pelinhos, tá? Tenta fazer o mínimo, mas faça devagarinho, com calma, com paciência. Outra coisa bem importante, fiz a primeira parte, a sobrancelha não é um risco só, né? A sobrancelha ela é uma construção também, são vários tracinhos, começa com a tinta um pouquinho mais transparente, vai engrossando a tinta, vai fazendo em camadas, fez os primeiros traços, fiz dessa, ficou igualzinho, ficou ótimo, vai lá e põe no forno. Não perca isso, porque isso aqui, se você errar o próximo, você vai acabar tendo que tirar tudo, né? Aí você fica naquela coisa, faço 3, 4 direitinho, chega lá no final, errei tudo. Vou fazer do outro lado, fiz metade deu certo, outra metade não deu. O que der certo, vai no forno e sela. Selou, não vai perder mais. Você vai continuar, né? Dá um tempinho, continua, faz transparentinho primeiro, para depois você colocar daí a cor que você escolher. Vai devagar, tá? Eu anotei tanta coisa aqui para falar para vocês, mas acho que falei tudo. A sobrancelha que se implanta, os lápis aquareláveis, né, com ponta fina, as tintas Gênesis com diluente, treinar, marcar a sobrancelha, medir. Usa o pincel, mede aqui, põe um pontinho. Medir o meio, a altura dela, põe um pontinho. Medir o final, põe um pontinho. Não tem como errar, porque é tipo aqueles livrinhos de criança, você vai unir um ponto no outro, né? Então eu preciso sair daqui, eu preciso chegar aqui e preciso descer até aqui. E o caminho são penugens. Treina que vai conseguir, tá? Eu vejo bastante gente perguntando mesmo, tem gente que pergunta um monte de vezes a mesma coisa, eu vejo que tem pessoas que perguntam, e você pode usar outro tipo de caneta, outro tipo de lápis? Pode dessa forma, né? Selando sempre para não perder, tá? Então fiz uma coisa, gostei, principalmente quem trabalha com as tintas Gênesis, né? Fez, gostou, nossa, 8 minutinhos no forno, né? Sela rápido, deixa secar primeiro, para você ver se é realmente aquilo que você quer. Secou, porque quando a gente faz, está molhado, parece uma coisa. Quando seca, parece outra. Então, deixa secar primeiro. Secou ali ao ar um pouquinho, é isso mesmo que eu quero. Aí põe no forno, tá? Então, tem sempre esse passo a passo para fazer. Mas como tem esses materiais novos aí que a gente pode usar, né? Outras maneiras de fazer a sobrancelha, é importante que a gente fale a respeito, porque às vezes você vai na internet e você vê lá que as pessoas fazem as sobrancelhas com os cabelinhos, né? E a forma de fazer às vezes não fica bem clara, não se sabe como chegar lá, como fazer. Então, sempre pense que tem que fazer de qualquer forma a sobrancelha pintada para daí implantar os cabelinhos ali, tá? Olha, a sobrancelha é bom que seja na tonalidade do cabelo. Mas é claro que nem as nossas são da cor do cabelo. Você pode ver que tem crianças que inclusive têm sobrancelhas escuras e cabelos claros, né? O cabelo às vezes um castanho mais dourado. Mas o ideal, assim, se você tem dúvida quanto à cor do cabelo, de repente assim, eu tenho essa cor de cabelo aqui e eu não sei como chegar nessa cor. Faz um castanho médio sempre. O castanho médio é aquele castanho, é quase que essa cor mesmo que eu coloquei aqui. É um castanho que não tem erro, sabe? É um coringa. Faz um castanho médio, não faz escuro, não faz claro. Mas eu gostaria que fosse mais escurinho. Faz ela no castanho médio e depois você faz alguns tracinhos mais escurinhos. Aí acrescenta um pouquinho mais do preto, uma cor mais escura que você tenha. Não precisa necessariamente ser da cor do cabelo, mas que seja assim. É quase que um composê, né? Eu saio dessa cor aqui para uma cor aqui. Eu jamais posso fazer um cabelo preto com uma sobrancelha loira, vai ficar estranho. Existem pessoas louras com a sobrancelha um pouquinho mais castanha. Aí sim,